Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Hoje nós estamos começando uma série de vídeos sobre batismo nas águas. Uma vez por semana você vai receber um material que vai te ajudar a entender, compreender melhor sobre o batismo. E a primeira coisa que precisamos entender é que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Essa é uma primeira verdade, uma ordenança clara para todo aquele que crê no Senhor. Mateus capítulo 28, verso 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, o batismo é uma ordenança do Senhor e também o batismo é o selo da fé. O batismo deve ser visto por nós como um selo da justiça que vem pela fé, é o que diz a palavra de Deus. E, evidentemente, deve seguir a fé como determina as palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, quando ele diz, e disse-lhe: Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já será condenado. Então essa é a razão que nós não batizamos e nem tampouco nós validamos o batismo das crianças, porque é necessário que crer primeiro e então depois ser batizado. Então obedecemos o princípio bíblico de consagrar os filhos ao Senhor, as nossas crianças ao Senhor, mas só batizamos as crianças depois que puderem crer e professar a sua fé. Essa é a verdade. Então o batismo é vital, é de vital importância, né? Porque através dele nós vamos declarar arrependimento diante do Senhor, que aceitamos o projeto de vida, né? E nós desejamos ardentemente fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E isso acontece através do batismo. A Bíblia vai afirmar para nós que Jesus ele foi batizado por João Batista. Olha que importância. Então Jesus ele foi batizado. No livro de Mateus, capítulo 3, verso 13 ao 17, diz: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Porém, João tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém assim que façamos para cumprir toda a justiça. E João então concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me agrado. Esse texto de Mateus fala do momento que Jesus foi batizado. Eu queria dar para você, nesse primeiro vídeo, 3 motivos para você entender por que Jesus quis ser batizado e por que nós também precisamos desejar ser batizado. E o primeiro momento, o primeiro motivo pelo qual Jesus quis ser batizado foi para revelar a sua identidade. Marcos capítulo 1, verso 4 diz: Assim surgiu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. João Batista batizava o povo para arrependimento dos seus pecados. Jesus não tinha pecado, nem precisava ser batizado, né, para ter arrependimento. Então ele estava preparando, João, os corações das pessoas para a vinda do Senhor Jesus. Então quando Jesus veio para ser batizado, João disse, João não quis batizar Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias e que Jesus também não tinha pecado. Mas Jesus disse que era necessário para cumprir toda a justiça de Deus. Então, mediante a isso, João concordou e batizou Jesus. No verso 15, na Bíblia, a mensagem diz assim: Jesus insistiu com João: Você tem de fazer isso. Deus trabalhou todos estes séculos preparando tudo para que esse batismo acontecesse. Glória a Deus. Olha Jesus convencendo João. João falando: Eu não posso fazer isso. Jesus disse: Não, você precisa fazer. Você precisa fazer isso porque Deus trabalhou em todos esses séculos preparando tudo
para que esse dia chegasse, para que esse batismo acontecesse. Então Jesus foi batizado para revelar a sua identidade. A Bíblia diz que quando Jesus sai da água, o Espírito Santo desceu sobre ele, uma forma de pomba, e uma voz dos céus disse: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado, em ti eu tenho alegria, em ti eu tenho prazer. Então Jesus foi reconhecido publicamente como filho de Deus através do batismo. Então no batismo você recebe a identidade de filho. Por isso que a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Então esse é o primeiro motivo pelo qual Jesus ele foi batizado, para receber a identidade, revelar a identidade de filho. Então através do batismo você também recebe, eu já recebi através do meu batismo, a identidade de filho. Isso é uma grande verdade. O segundo motivo pelo qual Jesus foi batizado para marcar o início do seu ministério. Antes do seu batismo, Jesus tinha vivido uma vida super normal, não ensinar ninguém, não ensinava o povo, ele não realizava nenhum milagre, né? Ele foi carpinteiro e ele não chamou atenção para si em momento algum. Só que quando Jesus foi batizado, ficou confirmado que ele tinha o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele e ele começou então a realizar a sua obra, o ministério. Então o batismo deu para Jesus e dará para você também poder para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Só quando Jesus foi batizado que ele começa o ministério e começa a cumprir o propósito do Senhor, porque ele recebeu o Espírito Santo, o poder do alto. Isso acontecerá na sua vida também. Ao passar pelas águas, ao ser batizado, você vai receber poder do alto, receber o Espírito Santo, para que você possa cumprir todo o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Esse é o segundo motivo. O terceiro e último motivo pelo qual Jesus foi batizado foi para dar exemplo para todos nós. Eu já disse para você, Jesus foi exemplo para nós em tudo que ele fazia. Ele foi batizado para mostrar a importância do arrependimento. Eu já disse para você, Jesus não tinha pecado, Jesus era o Messias, João Batista reconhecia isso, por isso que João Batista não queria batizar o Senhor, mas Jesus estava ali para dar esse exemplo para nós de arrependimento. Então o arrependimento é essencial para a salvação. No livro de Atos, capítulo 2, verso 38, vai dizer: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Marcos 16 também vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então Jesus deu um exemplo para nós. Então se você olha para Jesus como homem perfeito, o Filho de Deus, dando exemplo e foi batizado, nós também precisamos ser batizados para arrependimento dos nossos pecados. Passar pelo batismo, né? É passar pelo arrependimento. O batismo também, olhando para Jesus, é um sinal público do comprometimento com Deus. Jesus mostrou que era completamente dedicado em fazer a obra do Senhor. Ele também ordenou o batismo de cada pessoa que se comprometesse a seguir a Jesus. Então, quem se compromete a seguir o Senhor, a ser um discípulo de Jesus, precisa fazer o que Jesus fez, precisa passar pelas águas. Marcos capítulo, Mateus 28 vai dizer: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então o batismo não é um preparo. Muitas pessoas falam: eu não vou batizar porque não é hora, eu ainda não estou preparado. Não, batismo é uma decisão, e todos aqueles que reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ele precisa sim passar pelo batismo, porque quem crê e for batizado será salvo. Eu queria concluir esse meu pensamento com você hoje, mostrando para você a necessidade de você tomar essa decisão e ser batizado. A Bíblia diz que Jesus estava na Galileia e ele foi para o Jordão para ser batizado por João Batista, a fim de encontrar João Batista e ser batizado por ele. Jesus teve que percorrer aproximadamente quase 100 quilômetros, para ir ao encontro de João. Na verdade, Jesus abandonou a sua cidade,
cidade, Jesus abandonou os seus conhecidos, Jesus abandonou a sua terra, até mesmo os seus amigos ali, a sua família, e ele foi de maneira intencional até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Então Jesus deixou tudo para trás para cumprir a vontade de Deus. Jesus deixou tudo para trás para cumprir essa ordenança do Senhor, que é ser batizado. E a minha pergunta para você agora é justamente essa: o que está impedindo você de sair do lugar que você está para tomar uma decisão, obedecer à vontade de Deus e caminhar em direção ao batismo? Quais são os seus impedimentos? O que está impedindo você de tomar essa decisão? Jesus andou praticamente quase 100 quilômetros para ser batizado. O que te segura? Sai deste lugar hoje, sai do lugar da dúvida, sai do lugar da incerteza e caminhe em direção à vontade do Senhor, porque quem crê e for batizado será salvo. 3 coisas aconteceram quando Jesus estava saindo da água. A Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele e Deus falou: tu és o meu filho amado. 3 coisas aconteceram quando Jesus sai da água, quando ele termina de ser batizado. E eu declaro que essas 3 coisas irão acontecer com você também. Quando você sair das águas batismais, os céus vão se abrir sobre a sua vida para que a bênção de Deus venha sobre você. O Espírito Santo descerá sobre a sua vida e você vai receber essa confirmação, ouvir a voz de Deus de filiação. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Que Deus te abençoe, sai deste lugar e eu espero você nos batismos de milhares no dia 7 de setembro. Deus abençoe e até lá.